Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 13 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje traz para nós algo bastante interessante em vários aspectos. E um deles é ter consciência de como Isaías invoca Deus com certa terminologia que até poderia soar estranha se não tivéssemos que lutar diariamente com seres espirituais caídos ou expulsos do céu. Isaías eleva a voz aos seus ouvintes e clama a Deus de Israel como sendo o Senhor dos exércitos. Ora, neste curto trecho bíblico, Isaías diz isso 3 ou 4 vezes, o que pode ser traduzido que o profeta quer chamar a atenção de cada um de nós. Este é um ponto bastante enigmático a ser refletido. E por que digo isso? Ora, é bem verdade que desde o princípio da criação, nossos primeiros pais foram tentados pela antiga serpente. E infelizmente, tanto Adão como Eva foram fracos na fé e preferiram ouvir a voz da antiga serpente do que ouvir a voz do Senhor nosso Deus. É bastante curioso esta chamada de atenção de Isaías, pois com uma apurada percepção evangélica, Isaías quer nos ensinar que quem estiver ao lado do Senhor dos exércitos nunca será uma pessoa derrotada. Além do mais, devemos entender que o tipo de guerra que Isaías quer nos deixar a par não se trata de guerras corporais ou mesmo temporais. Apesar de vermos esses tipos de guerras acontecerem desde a história da antiga aliança, ainda assim, não é neste campo de batalha que Isaías quer nos inserir. O combate que cada pessoa, sobretudo os cristãos, devem enfrentar em suas vidas é o chamado combate espiritual. Na carta de São Paulo aos Efésios, ele pormenoriza quem são os nossos verdadeiros inimigos. Assim diz São Paulo aos Efésios: lutamos contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir aos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Uma citação de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Percebam, então, que esta peleja acontece desde o Antigo Testamento, visto que os profetas sempre alertaram os filhos de Deus para perceberem quem são os verdadeiros inimigos da fé cristã. São seres espirituais que caíram do céu, conforme São Paulo narra escrevendo aos Efésios. Então, devemos aprender a ficar na cidade em que o Senhor sempre habitará, como se diz no Salmo de hoje. Santo Agostinho chama-nos a atenção que existe a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus é aquela a qual Jesus, com grande determinação, está nos apontando no Evangelho de hoje. O Evangelho diz que estava chegando a hora de Jesus cumprir a sua missão. Então, na prática e com grande convicção,
Jesus mostra aos seus discípulos como combater o mal deste mundo e também tipos de males espirituais que por vezes queiram nos tentar ou nos assolar. Mais que todos os profetas do Antigo Testamento, o Filho de Deus quer nos ajudar e salvar a todos que fazem parte do seu rebanho. Ao seguir determinado para Jerusalém, Jesus então envia alguns discípulos e eles vão à frente para preparar locais de descanso para Jesus. Afinal de contas, sempre é bom ressaltar, Jesus indo para Jerusalém, como é citado no Evangelho de hoje, ele enfrentará toda a ordem diabólica de Satanás. Contudo, veja que, conforme narra-se o Evangelho, a vila dos samaritanos não queriam receber Jesus. Então vejam só, querido povo de Deus, de certo modo, chega até a ser intrigante e dramático ao mesmo tempo se relacionarmos a ideia de combate espiritual com aqueles que querem rejeitar o Filho de Deus. Ora, é o Filho de Deus que está indo para Jerusalém para vencer o mal, o pecado e a morte. Então ninguém deveria rejeitá-lo, pois longe da presença, longe dos cuidados de Jesus, a derrota é certeira. Então vejam que infelizmente sempre existirá aqueles que vão rejeitar Jesus. Então, o que fazer em casos como este? Ora, devemos imitar os passos do Filho de Deus. Ele seguiu adiante e não parou com a sua missão a fim de vencer o maligno deste mundo. É bom lembrar que desde o início da criação, o Senhor, nosso Deus, nos alertou que haveria hostilidade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A mulher Maria, que deu à luz o Filho de Deus, né? E que, diga-se de passagem, é o Messias. Ora, então, se queremos vencer qualquer tipo de batalha contra o mal deste mundo, ou se queremos vencer as batalhas espirituais que nos são propostas a cada dia de nossa vida, não devemos jamais nos separar do amor de Jesus e também de seus mandamentos. Jesus venceu o pecado e a morte eterna. Se seguirmos fielmente o Filho de Deus, também seremos aqueles que um dia estaremos a brilhar no céu, no seio da Santíssima Trindade, ao lado da Virgem Maria, de São José e também juntamente com os santos e santas de Deus, e também não podemos esquecer, juntamente com todos os coros angelicais. Querido povo de Deus, lutemos ao lado de Jesus contra a força maligna deste mundo e contra os seres espirituais decaídos do céu. Fiquemos sempre aos passos de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.